pelas quebradas da direita, juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 94, já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada, para falar de tudo do mundo do Flamengo, futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e o melhor time do Brasil é o Mengão, sem clubismo. Fala galera, aqui quem fala é Thiago Marques e o melhor time do campeonato é que tá em primeiro, opa. Fala, ouvinte rubro-negro, Simeone aqui. E ninguém fala de CSA, só porque o Flamengo tem um português. O injustiçado Argel Fuchs deveria ser técnico do Flamengo e levar a gente para esse Mundial. Mas como o Jesus que tá no Flamengo, então ele é o melhor. Mas é isso aí. Tigando as drogas, rapaziada. Isso aí, Proerd. Saudações, galera do mal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo. E sobre a declaração do Renato Gaúcho, eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Bom, meus amigos, do programa de hoje vamos discutir, afinal de contas, qual é o time com o melhor futebol brasileiro atualmente. Vamos estender essa longa discussão que já está aí há alguns dias nas mesas de debates, nas rodas de conversas, e os técnicos também. Vamos discutir qual realmente é o time que nós achamos que está jogando o melhor futebol do Brasil. Tudo isso e muito mais depois da vinheta, porque não tem e-mail. E-mail! Rema, remador, sacanoa, no viral, chega o Flamengo. Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Galera, eu tô passando aqui só para deixar um rápido recado. Você pode entrar em contato conosco por todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, o que mais você souber aí que existe na vida aí. Basta procurar por @FlamengoCast, estamos em todas as redes sociais, as principais pelo menos. Pelo @FlamengoCast, tanto no Twitter, Facebook e Instagram. E em breve voltaremos com mais novidades também no nosso canal no YouTube. Lembrando também que estamos em todas as plataformas de podcast, nos agregadores, no Google da vida, você pode nos achar, basta apenas procurar por FlamengoCast e se inscrever no nosso feed. Estamos no iTunes, no Castbox, no Spotify e todas as outras que eu já esqueci o nome. Mas basta você se inscrever no nosso feed e receberá toda quarta-feira um programa novo. E por último, se você quiser entrar em contato conosco, nos mandando uma mensagem ou um e-mail, você pode mandar um e-mail. Se você gosta de textão ou da velha moda, você pode mandar para falaketescuto@flamengocast.com.br e também nos mandar um inbox via Facebook, Instagram ou mesmo Twitter. A gente se vê lá. Então chega de papo e vamos pro programa. Bom, então para iniciarmos o nosso debate, acho que precisamos sempre definir algumas coisas. O time, quando a gente fala em time, a gente fala de elenco. O time, quando a gente fala em time, a gente fala do futebol apresentado. E aí? Bom, o Renato Gaúcho falou que o time dele joga melhor. Ele falou de elenco. Exatamente. A gente precisa verificar, ainda tocante a declaração do Renato Gaúcho, porque o melhor futebol do Brasil vai depender do parâmetro que a gente vai utilizar para analisar o melhor futebol do Brasil. Se a gente for analisar, por exemplo, o futebol apresentado nos últimos jogos, né, aquele famoso melhor time de todos os tempos da semana passada, o melhor futebol apresentado é o do Flamengo, isso é indiscutível. É um time que vai apresentando o melhor futebol. Agora, se você quiser analisar um trabalho consistente, que há anos vem jogando, com o mesmo padrão de jogo, jogando bem, conquistando resultados, não tem como não ser o trabalho do Renato Gaúcho, não tem como ser o futebol do Grêmio. Então isso vai variar de acordo com o que a gente vai escolher para formular, para debater, para chegar a uma conclusão. Há argumentos para dizer que é o Grêmio, há argumentos para dizer que é o Flamengo, talvez tenha argumentos até para dizer que é o Atlético Paranaense. Então depende do que você vai utilizar para você respaldar uma opinião. Então isso que argumentos você vai ter para muitos times aí. Mano, essa discussão a gente tem que analisar ela de uma maneira um pouco dúbia. A gente tem que ir com calma quando a gente fala, quando o Renato avaliar o que o Renato está querendo dizer, porque, enfim, agora que ele se sente ameaçado na Libertadores, por um clube brasileiro, inclusive, né? Enfim, as derrotas do Grêmio foram para, enfim, se eu não me engano, foram para o River Plate
Boca Juniors e River Plate, não lembro. Esses dois grandes, que, enfim, são indiscutíveis e, na atualidade, os maiores da América Latina, né? Em geral, com muita tranquilidade. E agora ele se sente ameaçado de frente de um time que realmente foi montado para vencer esse time do Flamengo. Então, essa análise, ele propôs essa análise porque ele quer ser notado, né? Porque tudo bem que ele chegou a muitas semifinais de Libertadores com o próprio Grêmio. Terceira seguida. Terceira seguidamente. Em 3 anos de trabalho. Em 3 anos de trabalho, sim, perfeitamente. Mas só que ele nos outros campeonatos não mostrou muito além disso. Ganhou uma Copa do Brasil, se eu não me engano, em 2016. Eu não me recordo, tenho quase certeza que ele ganhou uma Copa do Brasil nesse ano. Não sei Acho que foi o primeiro título que ele conquistou no Grêmio com essa nova passagem. Exatamente. Ganhou a Copa do Brasil em 2016, 2017 foi vice-campeão brasileiro e campeão da Libertadores. 2018, né, que foi ano passado, ele conquistou alguma coisa, se eu não me engano, alguma coisa. Recopa, esses campeonatos assim? A Recopa Sul-Americana. A Recopa foi em 2016. Não, foi ano passado, tá certo. Ano passado, sim. Uhum. Então, assim, tudo bem. É um cara que é copeiro, etc. De um clube que tem músculo. Ninguém fala que, tanto o Internacional quanto o Grêmio, tem uma estrutura incrível. Muito à frente dos outros clubes. Até do próprio Flamengo, há um tempo atrás. Né? O Flamengo conseguiu igualar isso, na minha opinião, até superar isso, através de muito investimento. Mas ele trabalha, ele propõe esse debate, mas ele trabalha num ambiente que é muito mais tranquilo que trabalhar no Flamengo, por exemplo. Mas dada a situação do Flamengo, alguns anos atrás, de estruturação, né? Eu acho que esse é o tipo de coisa que não tem nada a ver com discussão, porque claro o ambiente ser tranquilo para trabalhar, o ambiente ser tranquilo para trabalhar, não quer dizer que o time necessariamente vai render ou não. Mas tem estrutura, tô falando de estrutura, Marcelo. Assim como o Flamengo ter mais dinheiro com o Grêmio, o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo hoje tem mais dinheiro com todos os times que a gente vai comparar aqui hoje. Isso, tá bom, mas a estrutura não se compra de uma hora para outra. Ele tem a longo prazo, ele tem isso. Ele tem um departamento médico muito adequado. Tem dirigentes que sabem como sabem fazer o time chegar longe. É constante você ver o Grêmio, enfim, independente do Renato Gaúcho, estar brigando lá em cima. Não é novidade nenhuma assim. Então, cada um com a sua, mas há muito tempo o Grêmio... Antes do Renato Gaúcho assumir o Grêmio estava 16 anos sem conquistar títulos, mano. 16 anos sem conquistar título até o Renato Gaúcho. E aí, mas sempre estava na Libertadores. Vamos ver quantas vezes o Grêmio, em comparação do Flamengo, esteve na Libertadores. Se não vai ter a mesma coisa. E chegou mais longe que o Flamengo ainda. Então, na minha opinião, eu acho que o Grêmio tem uma estrutura, sim. Tem uma estrutura. Às vezes passou um momento que não ganhou um título grande, mas sempre estava lá no topo. Eu não lembro de ver o Grêmio brigando por um rebaixamento. Uma vez. O Grêmio foi rebaixado. Em 20 anos. Batalha dos Aflitos, ele foi rebaixado? Sim, mas uma vez. E aí? Acabou, mano. Aí sempre brigou lá em cima. Quantas vezes o Flamengo brigou para não ser rebaixado? Que isso, cara. O Grêmio ficou 16 anos sem ganhar título no Flamengo. 2001. Esse período todo não ficou, cara. Não foi rebaixado, mas quase foi, cara. Mas não ficou 16 anos sem ganhar um título. Eles estiveram muito... em questão de estrutura, esteve muito à frente. Durante anos, por irresponsabilidade da diretoria, por, enfim, dirigentes que não sabiam gerir direito o clube, botavam-se acima do Flamengo. No Grêmio não tinha tanto isso. Não à toa conseguiu, apesar dos altos e baixos, enfim, o Flamengo quase foi rebaixado com um tapetão lá, com aquela coisa lá da Portuguesa. Já teve 5 pontos de rebaixamento em alguns anos, nos anos até 2000, até 2010. Então, assim, a gente tem que ir com calma.
Eles tinham uma estrutura muito melhor do que a nossa. E agora a gente correu atrás porque a gente tem que encarar a realidade. Se ficar, ai meu Deus, o Flamengo sempre foi. Não foi. Infelizmente não. Porque eles pensavam em Libertadores e a gente pensava em contratação, comemorava contratação. Então, agora que o Flamengo chegou, eles estão com medo. Agora que o Flamengo tem uma estrutura, um centro de treinamento, coisa que eles têm há muito tempo e a gente não tem. A gente tem há alguns anos direito, né? Vamos ser sérios, direito, um centro de treinamento oficializado, bem estruturado, tem há 5 anos, praticamente. É novo, tá em folha praticamente, cheio de novo. Então, a gente tem que avaliar isso também. O Renato teve uma preparação muito boa com relação à diretoria. A diretoria apoiou ele, deu tudo que ele pediu e ele conseguiu os títulos. O Flamengo, nesse período aí que o Renato estava chegando em várias semifinais de Libertadores, estava aos trancos e barrancos, se recuperando financeiramente. Que era o clube, que era o segundo clube que mais devia há 6 anos atrás. E teve a cara de pau de melhorar. E agora estamos em uma semifinal de Libertadores, coisa que não acontecia há 30, 31 anos. Então, a gente tem que avaliar isso também. A questão do trabalho do Renato é que ele teve um terreno para trabalhar. Hoje, Jorge Jesus chegou com um terreno para trabalhar e foi eficiente. O que eu acredito que foi muito mais rápido do que o próprio Renato. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que encarar a realidade. O Grêmio, há anos atrás, estava muito à frente em estrutura, em condições dos próprios dirigentes apoiar, fazer as decisões certas para levar o time à frente, levar o time a ganhar títulos, a competir por títulos. O Flamengo não tinha isso, estava se organizando ainda. Agora que se organizou, chegou. E eu acredito que ninguém vai parar agora, porque tomou vergonha na cara. O Grêmio, eu acho que tem sido o futebol mais, não vou dizer resultadista, mas o que mais mostrou resultados, mesmo tendo, vamos dizer, mesmo não sendo, como é que eu diria, mesmo não tendo um elenco tão badalado quanto o Flamengo e o Palmeiras têm. É um time que perante Flamengo e Palmeiras, em questão de elenco, está abaixo, mas nos últimos anos mostrou que não só de bom elenco vive um time para conquistar títulos. Títulos copeiros, lógico, é nítido, né? Até porque o próprio clube decide abandonar o brasileiro para se focar em outras competições. E não tem se portado muito com o brasileiro. Porém, em contrapartida, tem sido muito bem efetivo nas competições em que ele dá valor. Talvez aí essa diferença de elenco e aquela questão também do Renato conseguir pegar jogadores já desacreditados e fazer jogar bem, como a gente tem vários exemplos, inclusive exemplos que saíram do Flamengo, é um ponto a ser levado em consideração. Que realmente, talvez aquele ano que foi campeão da Libertadores, realmente estava jogando o melhor futebol do Brasil. Depois disso, já outros estão batendo de igual para igual, como o Palmeiras e o Flamengo. Mas hoje a gente já pode mudar um pouco, pensar diferente, porque o Flamengo realmente tem se mostrado um adversário a mesmo nível. E até se a gente lembrar, o Flamengo, quando desafiou o Grêmio no mata-mata, nós passamos, né? Copa do Brasil do ano passado? E os últimos resultados também, o Flamengo teve vantagem, né? A gente ganhamos os últimos jogos contra eles. Não deixa de ser verdade. Eu só discordo quando você fala essa questão do Palmeiras. Eu acho que por nenhum momento nos últimos anos o Palmeiras jogou um futebol bonito. Não, eu falei em questão de elenco. Sim. Porque realmente, nem quando o Palmeiras foi campeão, o Palmeiras se mostrou um futebol bonito. Não. Ou pelo menos um grande futebol, bem, pode dizer assim.
olha só esse time jogando. Um time que não perdia, simplesmente. Ganhava e era isso aí. Uhum. Era. Jogava pelo resultado. Tanto que não tinha que defender o trabalho do Filipão a partir do momento que o resultado não vinha, porque o argumento do Filipão era que ganhava. Quando não ganhava mais, não tinha como defender. Agora, como eu falei, cara, o Renato joga um bom futebol, o time do Grêmio joga um bom futebol há anos, mantendo um padrão de jogo há anos, sai peça, entra peça, o time permanece jogando na mesma qualidade, entrando um jogador como Cortez, Léo Moura com 50 anos de idade, e o time não perde qualidade, os moleques da base têm que sofrer saída de jogador, e o Grêmio permanece jogando o mesmo futebol, com a mesma qualidade. Perde jogador como o Arthur, que vai direto pro Barcelona, e o Grêmio consegue não cair de nível, sabe? E um trabalho, como eu falei, de 3 anos mantendo o mesmo futebol, é muito difícil você analisar e não considerar o Grêmio, não colocar não abrir o debate, cara. Porque realmente, se a gente for debater só os últimos jogos, só o que veio jogando recentemente, é óbvio que o Flamengo é melhor. O Flamengo, como eu falei no início do programa, o melhor time de todos os tempos da semana passada, né? Isso aí é inevitável, mas é rasa a discussão se a gente for atrelar só a isso, cara. Eu acho que eu não discordo do Renato quando ele fala que o time dele é o melhor time do Brasil, porque realmente é o time que vem conquistando títulos nos últimos anos, é o time que tem tido resultado e vem jogando bem, sabe? Com todas as dificuldades que o Grêmio tem. Até porque o próprio Renato falou, o dinheiro que o Flamengo tem pra investir e tudo mais, é claro que o Flamengo não tem nada a ver com isso, né? Mas o Grêmio tem muito mais dificuldades para montar um time vencedor e tem feito isso. Se comparar com o trabalho do Jorge Jesus, que é um trabalho de 2 meses, é até covardia comparar um trabalho com o outro. Não sei se não. Porque, enfim, uma coisa que também é muito mérito do Grêmio é a questão de não deixar sair certos jogadores chave, né? Enfim, eu acho que o único que saiu, assim, um time, digamos assim, como posso dizer, que saiu por opção, né, foi o Edilson, foi pro Cruzeiro, né, e não rendeu a mesma coisa que saiu o Arthur, saiu o Pedro Rocha, saiu muita gente. Sim, obviamente, mas saiu não por opção, saiu por venda, por ser jovem, enfim, vendido. Mas daí é pra valorizar. Mas o único que realmente saiu, assim, saiu praticamente o Cortez, por exemplo, um cara que está há muito tempo. Kahneman e Jeromel, desde que chegaram, continuam lá, apesar de especulações de sair do Brasil, e continuam. Jeromel, o goleiro saiu, o Grois saiu. O Grois saiu. Uma grande perda, inclusive, pro Grêmio. O Jeromel, acredito que vai se aposentar no Grêmio, mas tudo bem. Sim, também não duvido nada. Então, uma coisa também que sempre apostou em jovens, né? Um pouco a linha também que o Flamengo vem seguindo, né? Mas com um time muito mais estruturado, né? Muito mais bem treinado pelo Renato. O Flamengo ele aposta menos na base até em relação ao Grêmio, mas o Flamengo precisa menos da base que o Grêmio não tem. Sim. Mas o grande problema é que eu acho que o Flamengo utilizou mal algumas peças. Mas é importante frisar o quão bem a base do Grêmio vem jogando, né, cara? Jean-Pierre, Everton, Cebolinha, Luan. A base do Grêmio é impressionante. O Arthur, eu lembro no Arthur, do primeiro jogo contra o Santos, eu esqueço o nome do time que... o time pequeno que foi pra final da Libertadores contra o Grêmio, que eu esqueci o nome. O time? Lanús. O time argentino. Eu não me recordo. Foi o Lanús, né? Ele jogou a primeira partida incrível, assim, ele foi o melhor do jogo, se machucando, jogou só meio tempo, né? Só o primeiro tempo e jogou assim, parecia que dominou o campo. Foi incrível a atuação dele. Não à toa, jogou do Fernandinho. Jogou muito, o Fernandinho também jogou muito bem essas finais, que acabou, enfim, permanecendo no Grêmio. São jogadores que foram bem aproveitados, né? Foram reutilizados, mas foram bem aproveitados, assim. Renato tem muito mérito, mas, né, enfim, tem toda uma questão de você dar uma estrutura para o jogador poder responder, ter uma paciência, enfim, saber utilizar os jogadores, né? Então, isso não é só virtude do Renato. Tem todo um aporte por trás do Renato que consegue extrair o melhor dos jogadores.
Uma pergunta que foi feita aí nos bastidores pelo nosso queridíssimo Gonzaga foi a gente estava discutindo sobre esse programa que a gente ia fazer. Se a gente discutindo isso não passa muito pelo treinador, a gente já tá falando basicamente só de treinador. E realmente, você considerar os times que hoje jogam o maior futebol do Brasil, é realmente atrelado ao bom trabalho do treinador. É difícil ver um treinador, o time jogando bem e o treinador treinando mal a equipe, né? E a gente tem exemplos aí de treinadores que fazem bons trabalhos e o time consequentemente joga muito bem. Como é o caso do Atlético Paranaense também, do Santos, né, o trabalho do São Paulo. E a gente pode até pegar trabalhos mais recentes que já não tem continuidade, como o trabalho do Rogério Ceni no Fortaleza. Todos os times que com bom trabalho do treinador vêm jogando, ou no caso do Fortaleza vinha jogando muito bem, né, cara? Até apesar de que a gente tem treinadores fazendo bons trabalhos, o time não joga necessariamente bem, como no caso que a gente falou também do Filipão ano passado. Mas o time jogar bem realmente é diretamente proporcional à qualidade do técnico. Deixa eu passar pro Thiago aí pra ver o que ele tem de análise. Então, eu atrelo esse comentário, essa pergunta, esse desenrolar de informações. Uma parada aí que jogaram. Com uma coisa assim, tipo, a qualidade do treinador também está muito ligada ao empenho que o jogador tem de fazer o trabalho proposto pelo treinador. Como, por exemplo, vamos usar o Palmeiras, você citou o Filipão, campeão ano passado. Eu não sei o que aconteceu lá em São Paulo, no caso para Marcelo aí em São Paulo. Aqui em São Paulo. Que foi para a Copa América, tudo de boa, tudo dando certo. Voltaram da Copa América, não ganharam mais nenhuma partida até sair o Filipão. Parece que é incrível. O Mano é tão bom assim que saiu o Filipão, o Mano chegou, botou o pau na mesa e pronto, vamos jogar. Cara, então, eu acho o Mano Menezes hoje muito mais treinador que o Filipão. Não significa que seja do nada, né? Eu entendi o que você quis dizer. Acho que é uma discussão boa. O trabalho de um bom treinador faz com que até um time ruim jogue bem. Isso aí não é o caso do Palmeiras, porque não é um time ruim, mas eu entendi. Não é o caso do Palmeiras. Bicho, não passa pela minha cabeça que o time passou o pós-Copa América toda sem ganhar nenhuma partida, porque o time estava mal treinado. Porque o time estava mal treinado, porque o time... Não dá. Não tô querendo dizer que os jogadores do Palmeiras não estavam sendo profissionais. Não é isso. Calma, jogadores do Palmeiras, não me batam. Mas, bicho, é estranho, sabe? É uma parada meio que... É uma parada suspeita. É suspeito. Não, o Palmeiras ganhou 2 jogos na volta da Copa, mas não foi pelo Campeonato Brasileiro, né? Venceu o Inter no jogo de ida da Copa do Brasil, foi eliminado no jogo de volta. E venceu o Grêmio no jogo de ida e foi eliminado no jogo de volta na Libertadores. As vitórias do Palmeiras conseguiu depois da Copa América. E o Palmeiras... Né? Perdeu, não ganhou nenhum jogo. E o Palmeiras é aquele time que nem o Corinthians. Ganha, mas não joga... Tipo, você não vê aquele futebol. O Corinthians é engraçado, que ganha, mas não joga bem. O Palmeiras ganha, joga bem, mas não joga bonito. Você não tem o Palmeiras como referência. Não. O futebol paulista é meio assim. Futebol muito resultadista. É meio assim, ele é mais resultado. Não, o Santos joga bem. Sim, o Santos joga bem. Mas se você for olhar o elenco do Santos jogador por jogador, por exemplo, com o Palmeiras, com o Flamengo, não é um time equilibrado assim, porra, jogadores caros, jogadores de renome. No 1 contra 1, o Flamengo ganha 2-0 do Santos. Tem nenhuma posição que o Santos seja melhor que o Santos. Então, aí que vai. Aí é um exemplo claro de um treinador que botou sua filosofia, os jogadores compraram a filosofia e falaram, vamos jogar. Entendeu? Aí é o dedo do treinador. Para não ficar sem exemplos, eu acho que o Internacional é o time que joga bem e o treinador faz um trabalho ruim. Eu não acho que o trabalho do Odairão é um trabalho fraquíssimo. Inclusive o Internacional perdeu tudo que jogou esse ano, né? Perdeu o Campeonato Gaúcho, perdeu o Campeonato da Copa do Brasil, perdeu na Libertadores pro Flamengo. Trabalho péssimo e ao mesmo tempo o time do Inter não joga mal, né? Então, eu tenho uma dica aí, pelos jogadores. Eu sei que a diretoria do Inter tá escutando, então eu vou... Abel Braga. Abel Braga está disponível no mercado. Abelão tá aí. Acho que também é um time que a gente não pode esquecer de mencionar,
apesar da fase, é o Cruzeiro, porque o Cruzeiro até antes do Campeonato Brasileiro era tido como um dos favoritos para o Brasileirão. Tava jogando futebol que naqueles dias era tido como o time que tava jogando melhor futebol no Brasil. Mas muito se dava pela vitória da Copa do Brasil. E ganhar a Copa do Brasil é um pouco questionável, assim, porque sempre o campeão da Copa do Brasil vem pro outro ano dizendo, ganhou a Copa do Brasil. Não, isso eu tô falando desse ano. Não tô falando do ano passado, tô falando desse ano. Não, esse ano o Cruzeiro... Não, desse ano eles fizeram... O Cruzeiro foi campeão invicto. O Cruzeiro foi campeão invicto do Campeonato Mineiro. Até a quinta rodada da Libertadores tinha 5 vitórias em 5 jogos. O Cruzeiro desandou quando perdeu pro Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. Aquele 3-1, 2 gols do Bruno Henrique. Dali pra frente o Cruzeiro desandou. Até, outro ponto engraçado aí, até porque o Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil seguidas. É legal, ganhou, né? Legal pra eles. Porém, não ganhou jogando o melhor futebol, nem o mais contagiante. O Flamengo, nos 2 jogos que jogou contra o Cruzeiro, jogou melhor. A diferença é que o Cruzeiro soube ser decisivo. Que aliás, era um problema que o Flamengo vinha enfrentando há alguns anos. O Flamengo não conseguia ser decisivo. O que parece-me que esse ano resolvemos isso. Não, é isso. Eu acho que o Flamengo conseguiu resolver isso. Acho. Porque eu não posso dizer que o Campeonato Italiano acabou, a Libertadores Italiana acabou. Eu acho que o Flamengo resolveu esse problema de não conseguir decidir lá na frente. Pode ser. O Corinthians não venceu a Copa do Brasil contra o Cruzeiro por um motivo muito simples. O Carille, o time do Corinthians, na verdade, é a filosofia do Corinthians de anos, né? Mas o Carille é um técnico que, cara, ele não sabe armar, ele sabe armar muito bem na defesa. Mas o Corinthians não tem uma jogada de triangulação, o Corinthians não tem uma jogada que ele queria. A jogada individual, o time do Corinthians é muito ruim ofensivamente pra criar jogada, pra ter O futebol do Corinthians é futebol de totó. Você chuta a bola, vai batendo um no outro até entrar no gol. Falo isso há muitos anos já. É escola Tite. E o Corinthians só não foi campeão. Só não foi campeão porque não foi contra um time paulista. Se fosse contra um time paulista, provavelmente seria campeão. É a escola Tite de treinadores, isso aí que o Carille faz. Aprendeu com o Tite. Pois é aquele exemplo do futebol resultadista, o Carille né? Era assistente técnico de defesa do Tite. Foi o contrário, o Tite aprendeu com o Carille. Merda, hein? Isso é o mais bizarro. Mas, pô, quando o Tite sair aí, eu acho que a CBF podia levar o Carille, pô. Aí todo mundo gostar de assistir mais ainda de jogos da seleção brasileira. Vai convocar 15 zagueiros. O time titular vai ser. O resto do volante. O time titular vai ser Rodrigo Caio, Dedé. Rodrigo Caio, Dedé, Jeromel. Vai convocar o time todo. Vai jogar Marquinhos, Thiago Silva, Davi Luiz. Vai ser um time massa no Brasil. No ataque vai ser o Rafael Vaz. O ataque vai ser o Rafael Vaz e Neymar. Exatamente. Rafael Vaz fez gols pro nosso time. Ele tá com 5 gols no Campeonato Brasileiro. Durmam com essa. Daqui a pouco alcança o Vasco. Só pra te falar do Vaz, é principalmente essa marca do Vaz, porque o artilheiro do Goiás no campeonato é o Kaique. E o segundo é o Rafael Vaz. O Rafael Vaz é o Arrascaeta do Goiás, cara. Exatamente. Perfeito. Bate falta melhor do que o E tem feito belíssimos gols de falta. Do Goiás, Mas voltando ao foco, gente. Vamos voltar. Vamos falar pra esquecer de Vaz. Pelo amor de Deus, mano. Isso me lembra momentos ruins. Acho que o time que a gente merecia também uma menção é o Atlético Paranaense, né, cara? O Atlético Paranaense, depois que botou o H no nome, começou a jogar pra caralho, vocês perceberam isso? Mano, o segredo é botar Flamengo com H antes do... FLH. Não, pode botar o H depois do G, pô. Flamengo com H entre o G e o O. Não, pô, depois do L. Depois do L. Depois do L, Flamengo. Fica Flamengo. Mas ainda bem que o Flamengo não precisou disso, mas acho que o Atlético Paranaense. Acho que esse debate, né, que muita coisa também que... Porque o Atlético Paranaense nos últimos anos tem incomodado.
Atlético Paranaense tem incomodado, cara. Já foi uma Sul-Americana, já foi um Copa do Brasil. Até que muitos comentaram o quê? Que o Flamengo não conseguiu e o Atlético conseguiu. Os dois campeonatos que o Flamengo tentou. É verdade. Mas eu acho um outro contexto, gente. Não teve o Cruzeiro no caminho. Não, lógico, mas em comparação de números de título, é incontestável. O Atlético tá jogando um futebol, o Atlético joga um futebol ofensivo. Ele é um time bastante vertical e rápido. O que acontece? É um time que se dá muito bem no mata-mata e não leva muita vantagem no ponto corrido. Por quê? Porque o Atlético tem uma grande vantagem de ser, acredito que na primeira divisão, pelo menos, é o único time que joga em casa com campo sintético. Então, em casa, ele é um time muito forte porque ele treina todo dia naquele tipo de campo. Todo dia você treinar no campo sintético, quando o adversário vem jogar contra você, ele se perde um pouco na partida. A velocidade do jogo é diferente, o kick da bola é diferente, o peso da bola é diferente, a corrida no campo é diferente. Então, o time que treina todo dia naquele tipo de campo leva uma vantagem contra o adversário. Então, em casa, eles são muito fortes, muito fortes. Às vezes, fora de casa, ele tem que jogar um pouco mais recuado, segurar um pouco na defesa. No mata-mata, ele leva vantagem. Nos pontos corridos, nem tanto. Por mais que você tenha uma boa vantagem em casa, fora você perde justamente por causa disso. Por você jogar muito em casa, no campo sintético, você perde também o tempo de bola fora de casa. Não, sem dúvida. Perfeito, Thiago. É uma das coisas que é muito claro, é como o Atlético não consegue ganhar fora de casa. Assim, tudo bem que teve alguns jogos importantes que ganhou fora de casa, até no brasileiro mesmo. Teve bons resultados até com o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, na Copa do Brasil. Mas é aquilo, um time que você vê a diferença de futebol dentro e fora de casa. A virada de jogo, que é uma das principais armas desse time do Atlético, né? Os laterais rápidos, os pontas muito velozes, não é o mesmo fora da Arena da Baixada, né? Você pode ver que um dos destaques do time que vem jogando muito bem é o Marcelo Cirino, né? E o Nicão. O Nicão. Porque o Marcelo Cirino não é um mau jogador. Eu não digo mas ele é reserva. Nem todo jogador que jogou no Flamengo foi mal, é ruim. O Marcelo Cirino é um cara que, ele não é Saudades de Josafá. Ele não é ruim. Mas foi aquele negócio, bicho. No Atlético, jogando naquele campo, ele se destaca, porque ele é um jogador veloz. E como o time dele leva vantagem jogando naquele campo, um jogador como ele, que é rápido, ele sabe driblar muito bem e tem aquela visão de jogo para dar um passe, no último passe, ou então para finalizar, ele acaba se sobressaindo. Ele, o Nicão, acho que é Marco Ruben, não é? Marco Ruben é excelente jogador. Marco Ruben tá comendo a bola lá no Atlético. Bruno Guimarães. Mas aí tem que ver também, por exemplo, o Flamengo vai lá e contrata o Marco Ruben. Será que ele, jogando no Flamengo, vindo mudar de campo, jogar no gramado do Maracanã diferente, será que ele renderia a mesma coisa que rende no Atlético? Pra caralho. Renderia pra caralho. Não à toa é jogador da seleção argentina. Mas, é muito bom jogador o Marco Ruben, cara. Muito bom centroavante. Pra mim, melhor que Guerreiro. Eu falei isso na discussão de qual time era melhor da final da Copa do Brasil. Pra mim, ele é melhor que Guerreiro. Mas o Guerreiro teoricamente. Me dói muito, mas eu tenho que concordar contigo. Eu não gosto disso, mas concordo. E tem, cara, outra curiosidade sobre o Atlético Paranaense, né? Seria isso mesmo? Quanto mais um Atlético cresce, o outro diminui? O Atlético Mineiro, 7 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, perdeu pro Avaí na última rodada agora. Na segunda-feira que estamos gravando esse podcast, perdeu pro Avaí. Impressionante como o Atlético Mineiro tá caindo na tabela, mas enfim. O Atlético Mineiro foi fundado com a chegada do Ronaldinho Gaúcho, né? E eu acredito que ele foi afundado com a saída também. Não! Infelizmente o Fluminense deu essa sorte ainda de ser fundado quando ele chegou. Mas enfim, cara,
O Atlético Paranaense é um bom time pra gente voltar nessa discussão, porque é um time que tudo aquilo que a gente falou sobre o Grêmio, né, sobre não ter o mesmo investimento do Flamengo e tudo mais, o Atlético Paranaense sofre até talvez mais do que o Grêmio nesse sentido. Tem ainda mais jogadores menos conhecidos, né? O Atlético Paranaense sofre ainda mais disso, de tudo isso. E o excelente trabalho do Thiago Nunes, implantou sua filosofia de jogo. O Atlético Paranaense é um excelente time para essa discussão, cara. Pelo menos para fazer menções honrosas, né, cara? É um time que joga melhor do que muitos times de futebol brasileiro. É um time que tem uma coisa que poucos times têm, que foi o que o Thiago falou, o fator casa muito forte. Impressionante o fator casa do Atlético Paranaense. É difícil, cara, como eu falei, é muito difícil você. Por que o Atlético Paranaense não é o melhor time do Brasil? A discussão acho que não é qual é o melhor time do Brasil, é porque determinados times não é ou não é o melhor, sabe? Eu acredito que o Atlético Paranaense não é o melhor justamente pelo fator casa. Ele é o melhor em casa, um dos melhores em casa, se não o melhor, mas ele é um dos piores fora. Então, talvez seja. Esse equilíbrio fora de casa e em casa é o que determina o time que vai ser campeão brasileiro. Talvez por isso que o Inter também. Que é muito forte em casa, mas com o pessoal não ameaça tanto o adversário fora de casa, ele não disputa nem o título. E o Atlético joga bem em casa, mas não tá disputando nem o título no Brasil. O Internacional é um time que joga muito em casa. É por isso que no Brasileirão o Atlético o Atlético não é. O Internacional é um time que joga muito bem no Beira-Rio, joga muito mal fora de casa, e tá 9 pontos do líder no Campeonato Brasileiro. Mas até quando ele vai se manter assim? Tá subindo na tabela, na verdade. Tava abaixo, tá começando a subir também. Que agora focando mais no brasileiro, né? Já não tem outras competições. Não tem nenhuma outra competição. Agora eu acho que se o Flamengo realmente confirmando, porque tem aquela coisa, né? Você confirma uma boa fase quando você ganha um título. Porque o Flamengo tava na Copa do Brasil, tava bem, perdeu, é tudo desgraça. Na Sul-Americana tava bem, perdeu, tudo desgraça. Tava indo bem no Brasileirão, chegou no final, perdeu desgraça. Então, tem muito disso, né, cara? Flamengo, é justamente isso. Acho que não é o problema do Flamengo, é o problema da mentalidade do futebol brasileiro, no caso. Às vezes, cara, só ganha um. Então, às vezes a gente vê, não ganhamos, ficamos em segundo, ficamos em terceiro. Não prestou, foi uma merda. Isso é a mentalidade do futebol brasileiro. Não é desse jeito. É por isso que muito trabalho é bem feito e acaba sendo interrompido de maneira errada. Porque, não, a gente tem o Diniz no Fluminense. Terceiro, tem que trocar o técnico, aí caga tudo. Essa mentalidade que eu acredito tem que mudar um pouco. Por exemplo, Renato Gaúcho tá lá, firme e forte no Grêmio. Esse ano ainda não ganhou nada. Beleza. Mas tá lá, bicho, o trabalho dele tá sendo feito, ele vai continuar. Não vejo ele sendo demitido porque o time talvez perca pro Flamengo na Libertadores. Não acredito que ele vai ser demitido. Se ele não conquistar nem o Brasileiro nem a Libertadores, eu não acredito que vão mandar o Renato Gaúcho embora, porque está sendo feito um bom trabalho. E eu acho que o Grêmio ganhou. Devia ser assim, sabe? Quando o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho, né, cara? Passou um ano sem ganhar um título. Vamos permanecer o trabalho, vamos ver o que vai ser, vamos dar possibilidade, vamos contratar jogadores na medida do possível, a pedido do técnico. Vamos tentar melhorar a situação do técnico. Lógico que tem técnicos que não dá para permanecer com o trabalho dele por alguns motivos. Por exemplo, com o Palmeiras. Não tinha com o Palmeiras manter o Filipão. Veio com o trabalho, entre aspas, bom do ano passado, sim. Mas, cara, chegou na metade do ano e todos os objetivos do Palmeiras no ano já tinham sido fracassados. E pela maneira que vinha vindo o time, o Palmeiras já estava saindo até da briga do brasileiro. Então, teve que ter sido tomado uma atitude. Mas o trabalho do Filipão, em particular, né, cara, é porque o Filipão desde o ano passado o time jogava mal, ganhava, mas jogava mal, e ele falava, não tô aqui pra jogar bonito, tô aqui pra ganhar. A partir do momento que ele não ganha, você não tem como defender um trabalho que é todo voltado para o discurso de que ganha e não ganha. Aí você não tem como defender, não tem como manter o Filipão. O trabalho dele não vale nada a partir do momento que... E tem outra... Com o Palmeiras e com o Filipão tem outra coisa também. Uma coisa que muito se citou aqui foi a questão do investimento. Time tal não tem o investimento que o Flamengo tem. O Palmeiras tem mais, não maior. O Palmeiras tem mais. Não, o Palmeiras é o time... Aí vem uma dúvida.
O dia que a Crefisa não puder mais, o que acontece com o Palmeiras? Ou não quiser mais, né? Porque Não, mas hoje beirou a situação. Existe uma questão. Ela não banca dinheiro no Palmeiras para pagar salário de jogador. A Crefisa só banca dinheiro para trazer jogador. Então, a partir do momento que a Crefisa sair, vai acontecer que o Palmeiras não vai mais contratar no porte que contrata, mas para pagar o salário não tem problema. Agora, o Palmeiras Mas a Crefisa é o principal investidor do Palmeiras. Sim, é um patrocinador então. Mas patrocínio. Sim, patrocinador sim, mas eu acho que se a Crefisa sair do Palmeiras, o Palmeiras consegue outra patrocinadora. Talvez que não invista a mesma grana. Mas ainda assim vai ter uma patrocinadora de marca, né? Uma... Só que a Crefisa, o grupo o Palmeiras, assim como o Flamengo... O pessoal do Palmeiras lá, ela manda em todos os patrocínios do Palmeiras. Ela quer ser presidente do Palmeiras. A gente tá falando da hipótese dela sair totalmente. Sim, exatamente. Mas se ela sair totalmente, ela não vai mais mandar em nada, pô. Então ela já tá pensando na possibilidade dela sair. Ela saindo, o Palmeiras hoje, tipo, na questão de gestão... A questão de gestão, o Palmeiras sobrevive das próprias pernas, assim como o Flamengo, se ele precisar a partir de agora. Ele vai conseguir um patrocinador master pra bancar sua camisa se a Crefisa sair. Talvez que não coloque o mesmo dinheiro, a mesma disposição para trazer jogador como a Crefisa bota, talvez não. Mas não vai ficar sem patrocinador, isso é óbvio. Então o Palmeiras não vai sofrer com a saída da Crefisa. Tem talvez alguma dificuldade para contratar uma estrela, tipo o Luiz Adriano, quando agora. Talvez tenha dificuldade. Agora, eu tenho uma dúvida quanto a essa parceria com a Crefisa, por exemplo. A Crefisa ela investe dinheiro para trazer o jogador. Beleza, vou dar um exemplo. Você citou o Luiz Adriano. Foi lá, investiu dinheiro, trouxe o Luiz Adriano. Vou chutar alto assim, tipo, porque eu não sei questão de valores que a Crefisa gastou, foda-se. Também não me interessa. Mas vamos dizer que, por exemplo, vamos falar uma merda aqui. Vai que acontece do Palmeiras ser campeão esse ano. Tá, o Palmeiras foi campeão, não é impossível. O Palmeiras foi campeão, beleza, ganhou. Chega final do ano, o Barcelona dá o dobro do que o Palmeiras, a Crefisa pagou pelo Luiz Adriano para levar o Luiz Adriano para o Barcelona. Esse dinheiro vai para a Crefisa ou vai para o Palmeiras? Dinheiro vai para o Palmeiras. Acho Palmeiras. É Palmeiras porque o interesse da Leila é ser presidente do Palmeiras. Ela quer ser presidente do Palmeiras. Então é o interesse da patrocinadora colocar o jogador. A partir do momento que venda para algum time, dinheiro do Palmeiras. O jogador precisa ser o Palmeiras, no caso. Mas que o Palmeiras, só lembrando que não é só a Crefisa que fez isso, não. Só lembrando que a Crefisa não foi só a Crefisa que iniciou essa fase do Palmeiras, foi o Paulo Nobre. Emprestou milhões. Mas o Paulo Nobre foi diferente. Milhões. Exatamente. Emprestou milhões pro clube e para pagar daqui a 20, 30, 40 anos. Não, então, já pagou. Pagou por causa da Crefisa. Então, não, sim, o Paulo Nobre inseriu dinheiro inseriu o dinheiro do Palmeiras e restituiu o dinheiro aos poucos. Quando o Palmeiras começou a sobreviver com as pernas, ele foi pegando dinheiro de volta. Mas ainda assim, ele salvou o Palmeiras, né, Paulo Nobre? Salvou, exatamente. A partir do momento tá salvo, amigo. Dá para investir à vontade. A Leila pode vir com todo o aporte, com toda a condição que a Crefisa dá com o dinheiro que ela ganha, supostamente. Então, com realmente isso, consegue contratar bastante. Gera-me outra dúvida assim, não conta mais ao Palmeiras. O que falta para os outros clubes brasileiros alcançarem essa filosofia econômica, tipo, de conseguir se recuperar economicamente, se organizar para daqui a 2 anos estarem com um aporte financeiro bacana para poder sair contratando, pensando e com responsabilidade administrativa? O que falta? Porque está evidente que o Flamengo e o Palmeiras estão muito à frente dos outros clubes que estão quanto a isso. Faltam 2 coisas. Primeiro, vergonha na cara de parar de querer resultado imediato. Porque a maioria dos torcedores e dos dirigentes, eles não querem esperar 5, 6 anos para conquistar título, eles querem ganhar o campeonato esse ano. É o primeiro passo. O segundo é que
o risco que se corre, né, cara? Por exemplo, se um Vasco da vida, um Fluminense da vida não fizer loucura e começar a ter essa mesma filosofia, é capaz de ser rebaixado. E aí, caindo pra segunda divisão, você tem um orçamento menor e tudo mais. Então você acaba não tendo condição de se erguer dessa forma. É o desespero pra não ver o time lá embaixo, como o Flamengo no 2013, por exemplo, brigou lá embaixo, por mais que tenha ganhado a Copa do Brasil. E se não ganhasse aquela Copa do Brasil, imagina o Flamengo tá agora há 10 anos sem conquistar nada. Como é que não ia estar a torcida? A torcida já tá nervosa pro Flamengo não ganhar 6. Imagina o Flamengo há 10 anos sem ganhar nada. Por causa dessa filosofia que o Bandeira de Melo colocou, se não tivesse ganhado a Copa do Brasil. O Bandeira de Melo era reeleito. O Flamengo talvez não tivesse hoje uma diretoria que pensasse da mesma forma. Eu acho que é bem nessa linha. É o maior exemplo, acho que, do futebol carioca mais próximo, né, aqui do Rio. O Vasco que, porra, é incrível como ele fez. É o maior exemplo, acho. Teve temporada que contrataram um total de 31 jogadores, cara. 31 jogadores em um ano. Mas agora o Vasco, inacreditável. a nova diretoria do Vasco está tentando fazer isso, né? É uma gestão nesse sentido. E assim, é muito mais complicado. Um clube carioca que tentou organizar as finanças e, inclusive, se orgulhava de dizer que não gastava mais do que tinha, foi o Botafogo. O Botafogo fez isso. Passou anos contratando jogador fraco, que por acaso acabavam rendendo bem em campo, inclusive, sem extrapolar do orçamento. Tipo, não conseguia títulos expressivos, como nunca conseguiu o Botafogo. Mas o Botafogo hoje está em 11º no campeonato, não corre nesse momento do campeonato risco de rebaixamento. Pode ser que mude isso daqui a algumas rodadas, mas o Botafogo tem melhorado ano após ano também. Sim, o Botafogo tem há anos, há 10, 12 anos, montado os times competitivos, assim, brigando para não cair, mas times em que ele não está competitivo na parte de baixo da tabela. Não depende. O Botafogo 2013 brigou para ser campeão brasileiro. Há um ano, que nem o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, com o time devendo o mundo. Mas é isso que eu tô falando. O Botafogo vem implantando essa filosofia de equilíbrio financeiro, mas não tem conseguido chegar a um aporte de Flamengo. Porque não arrecada, Thiago. É aquilo, o Flamengo tem a sorte de ter a torcida que tem. Porque dá dinheiro, o Flamengo dá dinheiro, amigo. Organizou, tá aí, cara, o resultado. Quem dizia isso? O segundo maior devedor, agora é o 11º, 12º. E quase que recebe isso aí é uma coisa que quem dizia era o ex-presidente do Atlético Mineiro, aquele Alexandre Calil. Prefeito de Belo Horizonte. Presidente de Belo Horizonte, perfeito. Ele dizia presidente, o dia que Belo Horizonte pro país. O dia que o Flamengo organizar a finança, organizar a casa, se estruturar economicamente, acaba o futebol brasileiro. Ele dizia isso. Isso não é uma mentira, mas também não é uma verdade plena. Mas o Flamengo, do jeito que está hoje, estruturado, com um orçamento lá em cima, com uma política econômica bem montada dentro do clube, é um time muito competitivo. Demorou alguns anos, desde o início do Bandeira de Melo para cá, tem o quê? 7 anos, sem descontar o ano de hoje. 7 anos pra gente. 7 não, um pouco menos que os 2 últimos anos passados, a gente está ali em cima, entendeu? Não ganhamos, mas estamos ali em cima. Então, levou 5 anos, levou o quê? 5 ou 4 anos para o Flamengo conseguir ter um time competitivo para brigar por título. Embora não tenha ganhado, tenhamos ficado 3º lugar, 2º lugar, mas tá ali, entendeu? Então, lógico que o Flamengo não vai ganhar o brasileiro todo ano, mas só nos 3 últimos anos estar brigando a parte da tabela. Será? É um resultado muito positivo. Muito positivo. Lógico que assim, para torcedor, pro coração torcedor, tem que ganhar e foda-se. Tem que ganhar. Mas, cara, está lá em cima todo ano. Eu acho que a obrigação do Flamengo é ficar em primeiro, no máximo em segundo todo ano, assim como a obrigação do Palmeiras é a mesma. A obrigação é o campeonato ser Flamengo e Palmeiras todo ano, até algum time que lá vem na cara chegar nesse nível. Eu acho que todos os times grandes do futebol brasileiro, os 13, né, se a gente botar o Atlético Paranaense de hoje,
tem condições de chegar no mesmo estágio que o Flamengo está hoje, de conseguir esse nível de não só de investimento e tudo mais. Todos eles têm condição. Só que vamos pegar aqui um Botafogo da vida. Quantos anos vai demorar para o Botafogo chegar no nível que o Flamengo está hoje? Uns 10 anos? E aí você pega, daqui a 10 anos, em que nível o Flamengo vai estar? Talvez ele esteja no nível que outros times não consigam chegar. Esse é o diferencial. Agora, que o momento atual que o Flamengo tem hoje, qualquer time grande é capaz de chegar ainda. Essa é a minha opinião quanto a isso. Né? Só lembrando que o Botafogo é o time que mais deve tributos no país. Quase 1 bilhão há alguns anos, inclusive. Isso desde 2010, 2009, há muito tempo. Então, para tu ver a dificuldade de que tem de arrecadar, inclusive. Então, realmente fica... Mas se você está desconsiderando o Corinthians. Mas tributos. Eu citei aqui a fonte, tributos. Mas no final das contas, os tributos, a dívida é dinheiro que você está deixando de investir no clube. Sem dúvida. Então, mas, acho que nesse aí... tem essa discussão realmente. Se é tributo, se é cobrança de outra forma, é por dívida. Exemplo, você chegar mas o Corinthians se fudeu. O Corinthians se fudeu muito, cara, porque o Corinthians nem vendeu o Leme Wright do próprio estádio, mano. Ele se fudeu muito, mano. Vendeu sim, a Ananias Stadium. Então, graças ao Ananias aí, Deus o tem. Impressorão. Eliminate Stadium. Isso a gente sabe que o Corinthians não vai pagar, né? Ele vai enrolar até o final da vida. Não, o André já falou que o Corinthians vai pagar no dia que o Palmeiras tiver mundial, pô. Ou seja, ele sabe que nunca, e como a gente já esperava, o Corinthians não vai pagar o estádio. O Palmeiras não tem mundial pra acabar o programa aí, Gonzalo. Ai, de novo, mais uma vez, né? Delícia. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, 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 não tem mundial. Acabou? Não tem copinha, não tem mundial. Acabou, parceiro. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por rádio e tumulto. Realização flamengocast.com.br